um profeta, um filho da casa, alguém poderoso. Eu gostaria que você recebesse com muita salva de palmas, Anderay Nobre. Obrigado, pastor. Obrigado, meus irmãos. Aproveitando que vocês estão de pé, vamos fazer leitura aí da palavra de Deus. Gostaria que a gente meditasse nessa noite em Mateus capítulo 1, a partir do versículo 20. A versão que você botar aí a gente lê, tá aí, revista e atualizada. Mateus capítulo 1, versículo 20, diz assim: Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Versículo 21. Ela dará luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Próximo. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Agora vamos pular lá para Romanos, no capítulo 3, no versículo 23 até o 26. Romanos 3, 23. Diz assim, o apóstolo Paulo falando para a igreja de Roma: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. O último versículo: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Deus. Feche seus olhos nessa noite, coloque a mão no seu coração e, mediante essa palavra, apresentemos as nossas intenções nessa noite, nesse segundo dia de campanha SOSO, cura, salvação e libertação para Deus. Apresente agora a sua demanda, apresente aquilo que você tem na sua vida, que mais importante você precisa, talvez uma cura física, uma cura espiritual, uma cura emocional, talvez você precisa de libertação em alguma área da sua vida. E vamos apresentar diante do Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, essas demandas. Pai, estamos diante da Tua presença, Senhor, em reverência à Tua palavra. Alegres, Senhor, e gratos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E te pedimos o Teu favor, a Tua bênção sobre as nossas vidas. Tu que és o Deus conosco. Tu que és o nosso amparo, o nosso auxílio bem presente, socorro bem presente na hora da angústia. Nós te apresentamos, Senhor, nessas noites as nossas demandas. Nós te agradecemos pelo louvor que nós tivemos a oportunidade de adorar a Ti. E te pedimos, fala conosco, que nós possamos sair daqui edificados, curados, salvos, libertos, nas áreas que mais nós necessitamos, em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, meus amados. Eu queria começar essa pregação dizendo algo que eu disse há exatamente 1 ano atrás. No dia 21 de abril, na verdade não 1 ano atrás, né, 364 dias, eu comecei uma pregação também numa quarta-feira, culto bem mais que vencedores, e eu comecei dizendo que eu amo vocês. E eu gostaria de repetir isso porque tem alguns irmãos aqui nessa igreja que chegaram aqui depois do dia 21 de abril de 2021. Tem alguém aqui que chegou aqui na igreja, começou a congregar com a gente depois do dia 21 de abril de 2021? Amém, eu amo vocês, eu amo vocês. Vocês são parte da minha história, vocês são parte de quem eu sou. E quando eu comecei no dia 21 de abril de 2021, dizendo isso, que eu amo vocês, eu disse que é porque essa igreja, ela é um local onde o amor de Deus me encontra e onde eu posso potencializar esse amor de Deus para os meus irmãos.
E eu disse no dia 21 de abril de 2021 que eu amava vocês, mesmo que eu nunca tivesse conversado com vocês. Eu sei que o Amorim ali, eu já conversei, eu vi umas mãozinhas levantadas. E essas mãos que talvez eu não tenha conversado, eu digo, eu amo você. Eu amo a sua vida, eu amo a sua perseverança, eu amo o fato de você estar caminhando com Jesus, eu amo o fato de você estar lutando as mesmas lutas que eu amo a sua vida, a sua oração, a sua intercessão, eu amo o que Deus representa na sua vida. Eu não digo isso para me gabar, irmãos, eu não digo isso para me sentir melhor do que você, ou para ser mais santo, ou bam. Eu digo isso porque o amor de Deus nos constrange, e Ele nos faz amarmos uns aos outros, como Jesus nos amou. E eu relutei muito, irmãos, em começar essa pregação falando algo que eu falei ano passado, mas eu não consigo não seguir o exemplo de Paulo nas suas pregações. E embora eu tenha lido sobre pecado, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, como Paulo disse, e embora eu tenha lido Mateus, quando a Bíblia diz que Jesus ele foi prometido como Deus conosco que livraria as nossas vidas do pecado, eu não vim falar de pecado. Eu vim falar, como o irmão disse, eu não vim falar do problema, mas da solução do problema. Eu vim falar daquele Deus conosco que um dia na cruz morreu para não apenas, irmãos, nos dar o céu, mas Ele veio para que nós tivéssemos vida, e vida com plenitude, vida com abundância. Estamos no segundo dia de campanha Sozo, e alguns de vocês podem perguntar o que é Sozo, irmão Underline. Sozo, ela aparece na Bíblia pela primeira vez, no original grego, nesse texto que eu li em Mateus capítulo 1, versículo 21. Essa é a primeira vez em que a Bíblia cita essa palavra Sozo, quando o anjo aparece para José, e revela a ele que Maria estava esperando o Filho de Deus. E diz no versículo 21, ela dará luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Esse versículo é o primeiro versículo onde traz a palavra sozo. E o que significa sozo? Talvez você não entenda. Sozo pode ser traduzido na Bíblia, ele aparece mais de 44 vezes na Bíblia. Aparecem outras palavras que são traduzidas para o nosso português com significados parecidos. Temos a soteria, né, e outras palavras. Mas o sozo, quando ele era escrito no Novo Testamento, que era em grego, ele queria dizer fazer bem, curar, restaurar a saúde, manter são e salvo, livrar das penalidades do julgamento messiânico e livrar dos males que dificultam a recepção. Essas palavras eu tirei do livro Sozo, que inclusive está na nossa editora Chara, você pode adquirir lá. E esse sozo, essa palavra, irmãos, ela não diz apenas salvação da alma. Quando a palavra, os evangelhos e as epístolas, elas traduzem essa palavra sozo, elas traduzem o coração de Deus para a nossa vida. Qual é a vontade de Deus para os seus filhos? Qual é a vontade de Deus para a sua igreja? Qual é a vontade do Senhor Jesus, que morreu na cruz, por você que está aqui hoje? Para você que está nos assistindo em casa. Qual foi a vontade de Jesus ao erguer os seus braços na cruz do Calvário e ver as suas mãos transpassadas por espinhos? Foi apenas te livrar do pecado, te livrar da mancha do pecado, da vergonha, da culpa, da depressão, da ansiedade e te levar para o céu? Não. Quando Jesus ele veio e conquistou na cruz do Calvário a vitória sobre a morte, ele veio para que você e eu tivéssemos uma vida com plenitude. E sabe o que quer dizer uma vida com plenitude? É ter uma vida com saúde espiritual, física e emocional. Não apenas saúde, Deus quer que você seja próspero em todas as coisas que você fizer. Isso não quer dizer que você será multimilionário. Alguns serão e eu talvez seja em nome de Jesus. E eu recebo essa palavra. Mas quando Jesus morreu na cruz, com os braços abertos, Ele te recebeu para dizer: ei, toda vergonha que caía contra você, toda acusação, toda marca do pecado, toda seta contrária contra você, eu absorvo, eu me torno maldição, para que você possa ser bênção, para que você possa ser luz, para que você possa ser abençoado. Jesus, pouco antes do seu sacrifício, ele diz: eu vim
para que tenham vida e vida em abundância. Sozo significa vida em abundância, vida em plenitude, vida que satisfaz, vida que faz com que você ande para frente e não para trás, vida que faz com que você olhe para cima, para o autor e consumador da sua fé, e não para baixo, cabisbaixo, remoendo problemas da sua vida. O sozo de Jesus que ele conquistou na cruz para nós, foi para que nós pudéssemos andar com plenitude, com paz. Não uma paz que o mundo tira mediante o desemprego, mediante o Covid, mediante as ações judiciais que porventura você enfrente, não. A paz que Jesus conquistou, o sozo, nada quebrado, o shalom de Deus, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. É para que você seja conhecido nesse tempo, nessa estação e nessa terra, como filho abençoado de Deus, como alvo das promessas de amor, de paz, de justiça, de longanimidade que Jesus prometeu. Jesus, ele não fez esse convite de Mateus 11:28 dizendo: venham a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados. Sabe qual é o cansaço que Jesus estava falando? Do peso da religiosidade. Porque aquele povo, ele vivia sobre uma escravidão religiosa, sobre muitos julgos, mas Jesus, ele chama você que era religioso para viver uma vida não de religiosidade, mas de alegria e liberdade e gozo no Espírito Santo. Jesus também te convida, você que vivia uma vida de depressão, de ansiedade, de estresse, e ele diz: tome sobre você o meu jugo e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração. Quando Jesus convida você para viver o sozo, que é a paz de Deus, a plenitude de Deus, a bondade de Deus derramada sobre os nossos corações, ele convida você e a mim a depositarmos na cruz do Calvário as nossas ansiedades, as nossas tribulações, as nossas inquietudes. E eu digo que eu amo vocês e eu amo essa casa, porque no dia 20 de abril de 2019, pode colocar por gentileza, o Dan está na mesa? Acho que isso foi arrebatado em nome de Jesus. Né? Jesus, leva nós também. Mas bota aí, por gentileza, o título que está aí, o printzinho, Underlui aí, alguma coisa Underlui. Eu já até, esses prints são diferentes do ano passado, tá? Mas para quem chegou esse ano, vai entender. Ali em cima, irmãos, está escrito 20 de abril de 2019. Essa é uma conversa que eu tive com o meu irmão, o meu sozo, o meu ajudador, aquele que Deus colocou na minha vida para me tirar do monturo do pecado, para me tirar do monturo da depressão, dos pensamentos suicidas, do divórcio, das dívidas e me colocar numa vida em plenitude. E quando isso aconteceu, olha aqui, irmãos, dia 20 de abril de 2019, às 14h26, eu tinha acabado de sair do chá de panela dele, era chá de casamento. E nesse dia eu fui sozinho com os meus irmãos, com meus filhos. Porque eu e minha esposa já estávamos próximos. Minha esposa está aqui, levanta a mão aí, amor. No ano passado, no dia 21 de abril de 2021, quando eu dei esse testemunho, ela não estava. Mas não é porque a gente estava brigada, é porque ela estava trabalhando. E depois que ela leu a palavra, ela até falou assim: amor, parece que no seu testemunho eu era a bruxa má e você era... Falei, não, irmãos, o mal era eu. Mas no dia 21 de abril eu sentei no chá de panela do meu irmão. E a família já sabia que eu estava para me divorciar. E aí eu contei tudo para o meu irmão que não sabia. E eu não sabia que ele estava na comunidade das nações. E eu ainda achava que ele estava desviado há 8 anos. Eu continuei na igreja e ele desviou. E depois que eu saí do chá de panela, que eu contei tudo para o meu irmão, que eu estava perto de divorciar, peguei meus filhos e fui para o final do Candangão, que estava Brasiliense e Gama, lá no Bezerrão. Levei meus filhos lá para tentar dar um pouco de conforto para eles, porque eles já estavam meio abalados com a notícia. E às 14 horas eu recebi essa mensagem do meu irmão. E ele me chama de D, né, de underline, e diz: tu pode fazer o que quiser. Só não faz o que o inimigo quer de se matar. O resto damos um jeito. E conta comigo, sou teu irmão não só de sangue, mas sou seu irmão para tudo. E aí o coração endurecido do underline, chateado, magoado, ferido, doente, lacerado, ele não recebeu aquela palavra com muita graça. Ele foi seco e respondeu: relaxa, foi só no dia. Porque eu havia comentado com ele que no dia da crise do meu casamento,
eu pensei em tirar minha vida na frente da minha esposa, lá em casa, à noite. E aí eu contei isso para ele, mas aí depois eu acabei tirando esse pensamento e contei para ele, e aí ele falou show, porque ele viu minha resistência. E aí eu mandei um áudio para ele dizendo que, eu ia ficar bem, mas no fundo eu não estava bem. Eu estava destruído, eu estava desesperado. Eu estava sedento por uma nova vida em Cristo Jesus. Mesmo que eu já tivesse sido crente, tá? Eu digo isso para você que talvez viva no Evangelho, se considere crente, mas em algum momento na sua caminhada, você precisa de um novo Sozo. Você precisa novamente de alguém como o Espírito Santo te chamando e dizendo para você que você é amado por Deus, que você não foi esquecido por Ele e que os pecados que porventura você cometeu, a vergonha que você passou, o escárnio pelo qual você tem passado, nada pode apagar o infinito e maravilhoso e grandioso amor de Deus por você. E você não precisa carregar o fardo da vergonha, da culpa, da ignomínia, da tristeza, da tribulação. Basta que você aceite o sacrifício de Jesus, que purifica de todo pecado, de toda mágoa, de toda doença, de todo vício, de toda tribulação. E tirou? Misericórdia, irmão. Eu ia ler a outra parte aqui. Mas estou acabando, irmãos. Tá aí, ó. Aí ele, de novo, ele insistiu por volta de 15:22. Amém, underline. Sabemos que a salvação, sozo, é individual. E você não está sozinho. Você não está sozinho. Olha para a pessoa que está do seu lado, para o seu irmão. Talvez você não conheça. Mas esse irmão ama a sua vida. Ele ama você. Você não está sozinho. Você tem alguém que luta, intercede e ora. Clama pela sua vida. Porque quando a gente clama, Senhor, abençoa a tua igreja. A igreja é você. A igreja sou eu. A igreja não é esse templo. E nós estamos orando para que a boa vontade do Senhor, ela se concretize na sua vida. E que Satanás, se porventura está cirandando a sua vida com pensamentos suicidas, com pensamentos depressivos, com pensamentos de divórcio, de automutilação, eles caem por terra, porque você não está sozinho. Você tem o Espírito Santo e você tem o irmão, um corpo bem ajustado, lutando, intercedendo por você. E ele continuou dizendo: quantas vezes, quando o menor, que ele é meu irmão mais novo, 2 anos mais novo que eu, éramos crianças, eu, você e o Ala, que é meu irmão mais velho, eu até comentei isso ano passado, Andeciuala, underline, underlui. Se falar rápido parece que ele está falando em mistério, em língua estranha. Mas aí ele diz, nós andávamos, pois minha mãe estava sempre trabalhando na rua. Andávamos sozinhos, ficávamos nós 3 em comunhão. E ele diz, nessa hora eu te falo, para se reerguer, eu estou aqui com Deus para te ajudar. Você pode até morar comigo se for necessário. Aí o coração endurecido aqui de novo. Eu vou morar no meu apartamento mesmo, porque a Raquel já tinha saído de casa. E aí depois dessa conversa ele voltou a chamar a minha atenção por volta de 10, pode tirar, irmãos, 10h42 da noite. E nesse horário, irmãos, 10h42 eu já tinha chegado do jogo, tinha deixado os meninos na minha sogra e pensei em tirar novamente a minha vida. No momento em que eu estava cogitando isso sozinho lá no meu apartamento, no dia 20 de abril de 2019, eu recebo uma outra mensagem do meu irmão dizendo: irmão, eu amo você e eu não vou deixar você permanecer do jeito que você está. Enquanto algumas pessoas que já sabiam do meu divórcio, inclusive cristãos, viravam para mim e falavam: seu casamento não tem mais jeito, vocês já se magoaram, se feriram, se machucaram demais, se agrediram, o casamento de vocês não tem mais jeito. E crentes falando isso, pastores falando que nosso casamento não tem mais jeito, irmãos, cristãos. E eu digo para você, perdoe, releve, porque existe alguém que virá com uma palavra assertiva dizendo: ei, não acabou, não finalizou, a doença não vai te matar, a depressão não vai te matar, não vai te parar, porque eu amo você e esse amor é de Deus e é de Jesus derramado na cruz do Calvário.
E às 22h42 ele me mandou: eu amo você. E eu comecei, irmãos, a sentir a presença de Deus através daquelas palavras. Quando ao invés de dizer, você é um pecador e se você não se arrepender, você vai para o inferno, Deus vai te preparar e te levar, meu irmão virava para mim e falava: Underline, você é um homem de Deus. E eu vejo que o seu casamento não acabou. Eu vejo que um dia você estará ministrando e testemunhando sobre o que Deus fez na sua vida. E eu comecei a aceitar aquelas palavras. Eu comecei a rejeitar a vergonha, a culpa, a tristeza que Satanás tinha colocado na minha vida. Eu comecei a ministrar sobre a vida do meu casamento, que já estava próximo de ser assinado o divórcio. Nós já tínhamos até conversado com o advogado. E eu conversei com meu irmão, obrigado pelas palavras. E Deus foi quebrantando o meu coração e foi trazendo o sozo novamente. No dia 20 de abril de 2019, ele virou e falou assim para mim: você é alguém em que eu me espelho. E eu estava destruído, eu não via mais a minha vida como alguém digno, como alguém, sabe, irmãos, que alguém poderia olhar para mim e dizer: eu me espelho em você. E o meu irmão, que estava sendo o canal do Espírito Santo na minha vida para dizer quem eu era em Deus e não quem Satanás, e o pastor gosta de dizer isso, quando você não sabe quem você é em Deus, Satanás faz de você o que ele quiser. Mas nesse momento, o meu irmão foi usado para ser o canal de bênção, como eu espero estar sendo na sua vida, dizendo: ei, você não é o que os outros dizem de você, você não é o que a sua vergonha, o seu passado, a sua tristeza ou a sua doença tentam dizer que você é. Você é um filho amado, você é uma filha amada de Deus, você é aquele por quem Jesus disse: vale a pena morrer na cruz, vale a pena sofrer esses chicotes, vale a pena esse espinho, essa coroa de espinhos. Ei, Jesus olha para você, meu amado, que está em casa agora, talvez adoentado, enfermo, e diz: você não é essa doença que está em você, você é curado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E se por algum motivo você está aqui nessa noite, achando que você perdeu a chance, que você não tem mais solução, eu digo para você: Jesus te ama, eu amo você, você não está sozinho, e o sozo de Deus, que é uma vida em plenitude, ela alcançará a sua vida. E quando meu irmão, Anderlui, que inclusive significa grande luz, e foi a luz da minha vida, ele é da Comunidade das Nações lá do IPCA, ou do, sei lá, não sei se é do CIA ou do IPCA, ele vive mudando, mas ele virou para mim e eu comecei a falar: irmão, de que igreja você faz parte? E ele falou: eu sou da Comunidade das Nações. E aí eu já contei isso ano passado, que quando ele falou, irmão, sabe aquele religioso que torce o nariz e fala: essa igreja? Porque eu vim de um contexto religioso, irmãos, em que eu achava que o evangelho daqui era de facilidade. Mas a palavra que ele me deu, irmãos, o sozo que ele transmitiu para mim, foi tão forte, foi tão transformador, foi tão revelador dos céus para mim, que eu falei: em 17 anos de convertido, eu nunca tive uma palavra de motivação como essa. Foi o Espírito Santo que preparou para que eu hoje estivesse aqui contando que há 3 anos eu entrei na Comunidade das Nações do Valparaíso pela primeira vez. E nesse dia 21 de abril de 2019, foi um dia de Páscoa. E foi a minha Páscoa, a minha libertação do pecado. E desde esse dia, o sozo de Deus, que foi a salvação que eu havia perdido porque eu estava distante do Senhor. E não apenas a salvação da minha alma, porque Jesus, ele queria muito mais para mim. Ele queria me mostrar quem eu era nele, e não quem Satanás dizia que eu era. Alguém falho, alguém envergonhado, alguém arrependido e alguém terrivelmente condenado pelo peso do fracasso. Porque quando eu entrei no altar, irmãos, dia 10 de dezembro de 2005, que eu prometi para minha esposa que seria até que a morte nos separe, e eu vendo meu casamento se desfazendo, o fracasso dominou minha vida, a minha mente, mas eu tive alguém para me dizer: você
é amado do Pai. E o seu passado não define quem você é. Naquele dia, no dia 21 de abril de 2019, há 3 anos, eu sentei quase onde está a irmã de Rosa, aqui no meiozinho ali. E eu só chorava, irmãos. Eu só chorava. Foi até uma apresentação, eu já mostrei isso. E Deus me curou. Deus trouxe o sozo para a minha vida, mas não apenas o sozo. Deus, Ele trouxe a salvação que havia perdido. Ele trouxe a cura para o meu casamento. Ele restaurou o meu casamento no mesmo dia que eu entrei aqui na Comunidade das Nações. Assim como na Páscoa, o povo de Israel passou de um dia de escravo para liberto. Em um dia, Deus me fez de quase divorciado para novamente casado e feliz para sempre, em nome de Jesus. Deus curou o meu casamento, Deus restaurou a minha família, porque eu saí daqui, irmãos, com os olhos todos marejados. Depois de uma pregação do pastor Tatiel Felipe sobre a pesca maravilhosa, depois que Jesus ressuscita, os 153 peixes que ele pescou. E eu orei aqui na frente, eu vim aqui na frente, recebi a oração. E eu saí daqui dessas portas ministrando sobre o meu casamento e falei para minha esposa, eu estou indo buscar a minha família. E nesse mesmo dia, irmãos, o poder de Deus foi tão grande, o sozo, a cura foi tão milagrosa, que nesse mesmo dia minha esposa, que estava me odiando e eu odiando ela, a gente se reconectou, porque o amor de Deus nos constrange. Esse meu irmão que ministrou de 10h40 até 4 horas da manhã sobre a minha vida, ele virou e falou assim, Underline, amanhã tem culto na Comunidade das Nações. Você vai ficar de jejum a partir de agora, 10 horas da noite. Você não vai comer nada até às 19 horas. Falei, amém. Fiquei de jejum, irmãos. E passa o vídeo, por gentileza, aí. E aí, nesse dia, irmãos, um pouco antes de eu chegar na Comunidade das Nações do culto, né? Que eu não sabia que tinha o culto de manhã. Eu fiz essa surpresa aqui para eu passo o vídeo aí, acho que é um vídeo, alguma coisa aí. Deixa eu ver o nome. E aí, nesse dia de manhã, depois que meu irmão ministrou sobre a minha vida, se achar aí, pode passar, pode começar a rodar aí, que eu já estou terminando. Deixa eu ver se eu acho o nome aqui do vídeo. Aqui não tem o louvor. Mas se não der, amém. Vai dar para passar ainda? Não, não é esse não. Esse é o do dia da Páscoa, ó. Que foi filmado. Eu passei ano passado. Esse agora que eu vou passar, né, ainda não... Se é que vai dar, né? É um outro vídeo aí. Isso aí foi a ideia que Deus me deu, a estratégia para reconquistar o coração dela. Enquanto ela estava na casa do meu sogro e meu irmão já tinha ministrado sobre a minha vida... Isso aqui eu não dormi, porque ele ficou ministrando na minha vida até 4 horas da manhã. E aí eu peguei as cartas que eu escrevi para ela desde 2004. Peguei todas as nossas fotos e falei, essa casa não vai ser uma casa de um divorciado. Essa casa vai ser a casa de alguém conectado. E aí eu peguei todas as fotos, irmãos, do nosso casamento, da nossa história junto, dos nossos 16 anos que estava dando. Peguei e saí espalhando pela casa. Filmei esse vídeo. E comecei a mostrar para ela. Falei, amor, tá chorando, né? Amém. E eu falei, nosso casamento não vai acabar. E hoje eu vou na Comunidade das Nações. E quando eu sair da Comunidade das Nações, eu vou buscar você e os nossos filhos. E a gente vai voltar para casa. Terminou o culto aqui na Comunidade das Nações. Eu fui lá em Santa Maria, na igreja do meu sogro. Botei minha esposa e meus filhos no carro. E voltei para minha casa, para essa casa onde a gente mora com os nossos filhos. E a gente pintou as paredes, a gente orou juntos, a gente liberou o perdão um para o outro. E o sozo de Deus, a vida em plenitude, alcançou a nossa vida. Tá aí, irmãos, é esse vídeo aí, tá até no meu Facebook. Pode tirar. Eu fiz isso, irmãos, porque o sozo de Deus, a salvação, para terminar, ela é imediata. Quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, a salvação ela te encontra. Você não precisa se esforçar, você não precisa se desdobrar, você não precisa se martirizar.
O martírio já foi feito por Jesus na cruz do Calvário. A salvação, ela é imediata. A partir do momento que você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, como diz Romanos 10:9. Se em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, e se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Você não precisa se esforçar para apagar o seu passado para ser salvo. A salvação, ela é imediata. Mas o sozo não diz respeito apenas à salvação. Diz respeito à plenitude. E plenitude diz uma vida sadia, sem vícios, sem traumas, sem querelas, sem falta de perdão, sem vergonha, sem culpa. E é isso que o sozo de Jesus, ele te oferece nessa noite. Que você não apenas seja salvo, mas que você seja curado. Que você seja liberto, que o passado fique para trás e você olhe para frente, independente do que aconteceu, e diga: eu sei em quem tenho crido. Porque Filipenses 3, no versículo 12, diz assim: não que eu já tenha obtido tudo ou que tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Ei, você nessa noite é alcançado pelo amor de Deus, você é alcançado pelo perdão de Deus, você é alcançado pela cura divina, pela cura emocional, espiritual, sentimental, familiar. Não apenas isso, Ele te cura financeiramente se você vive uma vida desregrada, porque a vida que Jesus tem para nós é uma vida de plenitude. Repita comigo: plenitude. Não aceite menos na sua vida do que a plenitude que Deus tem para os seus filhos. Não aceite quando a sua vida estiver mal e você diz: sabe aquele cachorro, não é aquele cachorro que é a Liana, né? Ó vida, ó azar. Isso é do tempo do pastor, não é do meu não, mas eu lembro, né? Do Corrida Maluca. Ó vida, ó azar. Não, a vida me fez assim. Não, irmãos, eu estava aceitando que meu casamento havia acabado e que a culpa era minha e que não havia mais solução. Mas Deus, nessa noite, através de Jesus, Ele nos diz, como Ele disse para mim há 3 anos atrás: ei, não acabou a esperança, não acabou a sua vida, não acabou a sua saúde, não acabou a sua trajetória. Há para você libertação em Cristo, há para você cura em Cristo, há para você e para a sua família salvação em Cristo Jesus. Aleluia. E por fim eu mostrei ano passado esse mesmo marcadorzinho de texto aqui, talvez alguns lembrem, que estava escrito, que eu recebi, irmãos, esse marcador de texto no encontro de casais, que está escrito aqui família. E eu estava com tanta raiva da minha família nesse momento. Eu recebi aquilo, eu tive vontade de jogar fora, mas eu guardei. E hoje, irmãos, quando eu olho para isso aqui, eu vejo que Deus, Ele transforma a realidade desfavorável em bênção. Deus, Ele transforma a situação desfavorável em testemunho. E aquilo que você viveu, ou aquilo que você está vivendo, que você será curado, liberto, salvo em nome de Jesus, servirá como testemunho para que outras vidas alcancem aquilo que você alcançou. Porque a Bíblia nos diz que testemunho é faz de novo. Deus fez na minha vida, Deus fez na vida de Paulo. E por isso que Paulo, toda vez que ele ia pregar, ele começava falando de quê? Da sua própria vida. Já observaram isso em Atos dos Apóstolos? Todas as vezes que Paulo ele ia pregar, ele falava de si próprio. E eu não poderia passar esse dia 20 de abril de 2019, em que eu comemoro 3 anos de idade. 3 anos de uma nova vida, 3 anos de um novo casamento, 3 anos de um novo underline, de um underline nascido e remido. Eu estou com 3 anos de idade, irmãos, e eu quero viver 20, 30 anos, 40 anos para Jesus, dizendo: eu sou salvo, eu sou curado, eu sou liberto, porque eu não aceito na minha vida menos do que o sozo de Deus, em nome de Jesus. Se coloque de pé nessa noite. Por fim, no sozo, reconhecemos que Deus criou um destino para cada um de nós. Somos ordenados por Deus a sermos frutíferos e multiplicadores. Ei, essa mesma unção de cura, de restauração na minha vida conjugal, mas não foi na minha vida conjugal primeiro, foi na minha vida
espiritual. Porque o Underline só recuperou o seu casamento com a sua Raquel, a sua ovelha, porque eu recuperei o meu compromisso com Deus. Às 4 horas da manhã, meu irmão fez um apelo para mim, e eu aceitei a Cristo novamente. E quando eu aceitei Jesus, eu coloquei Jesus em cima dos meus problemas, eu coloquei Jesus em cima do papel do divórcio, eu coloquei Jesus em cima da minha casa vazia, eu coloquei Jesus em cima das minhas dívidas bancárias, eu coloquei Jesus em cima da vergonha no meu trabalho, e eu coloquei Jesus no meu coração. E a partir de Jesus no meu coração, a minha vida espiritual, a minha vida conjugal, a minha vida financeira, ela teve uma mudança em Cristo Jesus. Não aceite menos para você. Não aceite menos do que plenitude. Não aceite menos do que o melhor de Deus para você, em nome de Jesus. Creio que tu